Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Fernanda Sabag e nesta temporada vamos nos aprofundar no fascinante processo criativo dos nossos autores, como as ideias para os livros surgem e se transformam em histórias completas. Prepare-se para explorar todas as nuances das inspirações, as batalhas da escrita e também os segredos que tornam cada obra única. Vamos desvendar juntos todos os mistérios que cercam esta criação literária. E o nosso convidado de hoje é o escritor Alisson André. Ele gosta de transitar entre os seus mundos inimagináveis e fantasiosos, ou pelos que fazem parte da sua realidade. Ele tomou a escrita para si aos 14 anos, quando, no momento decisivo de sua vida, precisou passar às palavras o que sentia. Desde então, a sua relação com as palavras e histórias nunca se desfez. Ele nasceu numa manhã ensolarada de primavera, bem diferente dos cenários sombrios e estranhos que você com certeza vai encontrar nos seus livros. Agora, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas ao Alisson. Alisson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem com você? Oi, Fernanda. Oi, pessoal. Nossa, estou muito feliz, muito contente. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre o meu processo de escrita, também aproveitando para falar sobre as minhas obras, minhas ideias, enfim. Estou muito feliz mesmo de poder participar. O prazer é todo nosso, Alisson. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, pela sua disponibilidade também. Então vamos começar a nossa conversa. Conta pra gente, quando foi que você percebeu que queria se tornar um escritor? Vamos começar lá do início. Você sempre soube que queria ser um escritor ou isso aconteceu de uma forma mais gradual? Eu comecei a escrever porque eu via as histórias na televisão e eu sempre quis criar a minha própria. Né? Minha mãe assistia muita novela na TV e eu via algumas cenas e eu tentava escrever algumas coisas, lógico, de forma mal escrita, né? E depois eu fui aperfeiçoando, né? Eu comecei a escrever, anos depois, com uma colega de escola, uma fanfic. Só depois disso que eu comecei a escrever para valer, né? E aí, não, eu não sabia que eu queria ser escritor. Na verdade, eu comecei depois comecei a escrever, né, com mais ênfase depois que meus colegas leram alguns escritos, entenderam as minhas mensagens, né, o que eu queria passar, e aí eu decidi transformar tudo num livro. E aí começou lá em 2017, com Depois de 4 de Março. É sempre assim, né? A gente sente a necessidade de colocar as nossas histórias, né, no papel. E a gente é muito influenciado também, né, pela nossa rotina, pelo mundo ao nosso redor. E eu sempre costumo dizer que cada escritor já nasce com uma sementinha plantada, né? E que essa descoberta em cada pessoa é diferente. Tem pessoas que descobrem logo no início, né, da adolescência, outras pessoas um pouquinho depois. Não tem uma época certa. E Alisson, de onde costumam vir as suas ideias iniciais? As suas ideias vêm de experiências pessoais, observações no mundo ao seu redor, ou até mesmo de sonhos? Conta pra gente qual que é a origem mais comum das suas ideias iniciais. Ah, eu já tentei algumas vezes reproduzir alguns sonhos, mas eu nunca consigo me lembrar exatamente do que eu sonhei. Se eu escrevesse sobre, eu teria que inventar muita coisa e aí não seria fiel. Quando eu escrevo crônica, eu escrevo a partir de observação que eu mesmo fiz, ou de flashes que vieram à minha memória. Por exemplo, tem uma crônica que eu escrevi que não foi para livro nenhum ainda, né? Ela está no meu blog, inclusive, que se chama O que ele não tem. Essa crônica mostra a diferença social e a inocência infantil. Ela veio de uma cena que eu vi de vários garotos jogando bola ao mesmo tempo, numa quadra aqui por perto, né? Eu pensei na história e criei. E aí eu fui pegando elementos que eu já queria abordar há um certo tempo. Então, por exemplo, diferença social, de classe social, era uma coisa que eu queria falar, pelo menos do meu ponto de vista, ou deixar implícito dentro do texto o que eu penso a respeito. E juntei com essa ideia que surgiu de repente dessa observação. Às vezes, por exemplo, eu estou dentro do ônibus e eu vejo pessoas diferentes, de diferentes, com diferentes vestimentas, com diferentes ideias, entrando e saindo ao mesmo tempo, mas ninguém fala com ninguém. Foi disso até que eu escrevi Muitos Olhos e Poucas Bocas, que está no livro Conflitos e Conflitos de Novo. Mas tem outras ideias que acabam surgindo só de olhar para o rosto das pessoas e pensando o que que essa pessoa viveu na vida dela e
que ainda não foram publicadas, né? Mas que um dia podem ser publicadas em alguma coleção. Ah, você é muito observador. Eu gosto muito, né, de autores que trazem isso para dentro da escrita. E eu também, eu costumo observar muito ao meu redor, se eu tô dentro do ônibus, se eu tô andando na rua, né? Não que eu traga, tipo, uma história 100%, né, voltado para aquilo que eu observei, né? Mas a gente consegue tirar as ideias a partir dali, né? E a gente tem várias fontes de inspiração, né? Mas sempre tem aquela origem mais comum. E Alisson, como você diferencia uma ideia que vale a pena ser desenvolvida de uma que não vale a pena levar adiante? Eu pergunto porque nem toda ideia necessariamente vai virar um livro, né? Como que você seleciona essas ideias que têm o potencial para crescer, para você começar a produzir um escrito? De fato, você está certa. Nem toda história vira livro, né? Tem alguns temas que eu percebo que são repetitivos nas minhas obras, e aí eu acabo priorizando o que eu já escrevi. Nesses últimos dias, por exemplo, eu estava tentando escrever uma nova história que, coincidentemente, falava sobre diferenças sociais. Para que não ficasse algo tão repetitivo assim, eu acabei descartando essa nova ideia e priorizei o que eu já tinha, que era a crônica, o que ele não tem. Nem tudo vira livro também, porque eu vejo que os personagens não vão causar, assim, de repente, um grande impacto em quem lê. Ou a história precisa ser melhor desenvolvida. Ou até porque talvez não seja o momento ainda de escrevê-la. Pode ser que no futuro eu escreva novamente e tudo faça mais sentido, né? Algumas das histórias antigas que eu criei e depois tirei de publicação viraram contos e crônicas, aliás, para conflitos e conflitos de novo. Então, não sei, às vezes eu posso escrever alguma coisa e querer apagar, ou guardar e no futuro eu posso escrever. O livro Conflitos e Conflitos de Novo é uma coleção de histórias que eu fui criando durante a adolescência e depois eu acabei reescrevendo para fazer uma publicação final. Então, algumas das histórias que eu criei, antes mesmo de começar de verdade com Depois de 4 de Março, estão presentes, de certa forma, dentro do Conflitos e Conflitos de Novo. Exatamente, é uma boa estratégia que você selecione aquilo que você já tem domínio, né? Para você começar algo novo é muito mais fácil e também é para agradar a todos os seus leitores, né? É uma forma muito mais simplificada. E agora, indo mais para desenvolvimento da ideia em história, conta pra gente como que é esse seu processo, né? De transformar essa ideia inicial que a gente comentou em uma história completa, depois que a sua ideia surge. Qual que é o próximo passo? Você começa com uma estrutura, você faz pesquisa ou começa escrevendo as cenas? A ideia inicial, na verdade, não é inicial. A minha ideia inicial sempre é o fim da história e o impacto que ela pode causar. Porque, como eu falei antes, eu sempre pego ideias, ou na maioria das vezes pego ideias, de coisas que eu observei. Então, por exemplo, eu vi uma pessoa andando com um pacote sei lá, um monte de madeira nas costas, no meio de uma avenida. Só que aquela pessoa estava visivelmente sofrendo e ninguém se oferece para pedir ajuda. Se eu for escrever uma crônica, por exemplo, esse é meu ponto de partida. É o fim. É aí onde eu quero terminar. Eu quero desenvolver o que aconteceu antes disso. Por que que aquele homem está ali naquele horário, naquele dia, carregando aquela quantidade de madeira nas costas e com aquela cara visivelmente de sofrimento, né? Aquela cara sofrida. Por quê? Então, eu sempre vou pensar primeiro no fim. Depois disso, né, quando eu começo a colocar as palavras para funcionar, aí é onde eu começo a desenvolver os personagens, né? Já pensando no fim da trama. Fica mais fácil assim para mim, né? Escrever as cenas e depois ir organizando a escrita. Quando eu escrevo livro, né, já em vez de crônica, eu monto a estrutura dos capítulos e o que eu quero em cada um deles. Novamente, com foco no fim da história. Só que lá eu coloco um pequeno resumo do que eu quero que aconteça em cada capítulo, para assim eu ter uma organização geral do que eu preciso. Que interessante. Dependendo, né, do estilo que eu estou escrevendo, eu penso mais no final do que no começo também. Mas ultimamente eu prefiro começar do início, porque às vezes a minha história toma um rumo que eu não estou esperando. Mas muitos autores, e eu admiro muito, né, quem consegue criar a história do final, né, de
porque fica com muito mais detalhes. Se você quer um final X, você precisa desenvolver de uma forma, né? Então você precisa pensar em todos os detalhes, né, de todo o seu universo, do que os personagens podem fazer, do que os personagens não podem fazer. E e depois que você começa a produzir, né, o início da história. Eu acho muito legal com aqueles autores que iniciam, né, a história no final, como você falou, e também tem autores que começam a história a partir da visualização da capa, né? Eu acho muito incrível esse tipo de processo criativo. E como que você lida, Alisson, com os momentos que o fluxo criativo parece estagnar? É muito comum que nós escritores, que a gente passe por esses bloqueios criativos, né? De ficar vários momentos estagnados. Conta pra gente o que você faz quando se sente travado. Você tem alguma metodologia para você sair mais rápido desse bloqueio criativo? O que você costuma fazer? Bloqueio criativo, até o momento, pelo que até onde eu me lembro, né? Eu não tive nenhum episódio de bloqueio criativo. Eu não sei, eu acho que talvez seja pelo fato de eu escrever sem pressão, talvez. Eu não escrevo pensando que eu preciso entregar uma história até determinada data ou que com aquela ideia de que eu preciso estar produzindo alguma coisa neste momento. Eu escrevo de forma bem livre, né? Eu escrevo, como eu falei, de acordo com as minhas inspirações, e se eu não tenho inspiração, eu não escrevo. Se eu tivesse um roteiro ou uma pressão para escrever, eu me sentiria preso. E me sentir preso é algo completamente diferente do que eu busco quando eu escrevo. Se eu me sentisse preso a escrever, provavelmente eu não ia escrever mais. Eu faço isso justamente porque me sinto livre, né? Para soltar minha criatividade. Então, é que nem eu te falei, eu não planejo detalhadamente o capítulo. Eu só coloco um resumo do que eu preciso colocar lá. Eu penso no que seria interessante de escrever ali. Mas eu deixo a trama se desenrolar conforme eu escolho as palavras. E aí eu sinto que é a hora de colocar determinada cena. Então, como eu não trato a escrita como meu trabalho principal, se eu me sinto travado, eu dou uma pausa para ter novas ideias. E como elas vêm de forma espontânea, eu espero. Então, finalizando, caso eu não tenha nenhuma ideia, eu não escrevo. Eu não me forço a fazer isso porque eu acho que perde o sentido, né? Perderia todo o sentido. Ah, que bom que você nunca passou ainda, né? Mas os bloqueios, eles são bem inevitáveis. Não tem por onde a gente fugir. Uma hora ou outra, às vezes a gente é pego de surpresa. Mas tem várias coisas, né, que a gente faz que podem evitar, né? Mas lógico, tem momentos que a gente entra num, numa paralisação, assim, dentro do nosso processo criativo. E muitos escritores acham que o bloqueio criativo, ele é o fim, né? Que a gente nunca mais vai conseguir voltar a escrever, que a gente nunca mais vai ter ideias novas, né, para novos livros. E o bloqueio muitas das vezes vem para ajudar, né? Que é aquele momento que você vai deixar o seu escrito de lado para depois voltar a escrever, né? Que é o momento que você precisa mudar um pouco o foco, né? Consumir outros tipos de conteúdo, deixar realmente o seu texto descansando. E quando acontece o bloqueio criativo, muitas das vezes ele se torna bem positivo. Nesse período de descanso, né, vamos dizer assim, de nós autores, a gente pode ter alguma ideia, algum insight, né, para utilizar naquela obra paralisada ou até mesmo em uma outra. Mas muitas das vezes o bloqueio ele acaba sendo bem benéfico, né, para o escritor. E agora indo mais para os personagens e o universo narrativo, como que você cria os seus personagens? Eles surgem com a história ou eles são desenvolvidos à parte? Os personagens eles são bem essenciais, né, dentro da narrativa. Conta pra gente se eles nascem junto com a ideia ou ele ganha forma depois que a ideia já está sendo desenvolvida. Todos surgem com a história. E isso era algo que antes eu tinha até vergonha de contar, né? Porque eu pensava que todos os personagens tinham que estar já definidos, com suas personalidades já definidas e fim também, desde o início da trama. Só que aí, depois do tempo, né, percebendo os outros autores, eu vi que não necessariamente precisa ser assim, que dá para fazer diferente. Então eu faço dessa forma. Eu sei que eu sei o feito do personagem, eu sei o nome dele, mas é muito mais gostoso eu decidir o rumo do personagem junto com o rumo da história. E aí é como se eu descobrisse melhor quem era o personagem que eu estava escrevendo junto com o leitor. Identifico, eu gosto bastante também. Muitas das vezes, né, é o próprio protagonista ou protagonista que dá o rumo, né? Se vai surgir um personagem, se aquele personagem não vai ficar até o final da história.
Eu falo que nós, escritores, a gente não tem controle total, né, sobre a história. Que o próprio protagonista ele vai falando o que que ele quer ou não. Então pode ser que apareça sim personagens secundários, né? Então é muito importante que a gente deixe mais livre, né, esse lado da criação, para a gente desenvolver melhor os personagens. E como que você desenvolve, né, o universo que as suas histórias passam? Seja ela no mundo realista ou de fantasia, como que você cria o ambiente onde a sua história acontece? Você costuma fazer pesquisa, desenha mapas ou vai criando conforme escreve também? Ah, isso depende muito do meu objetivo. Em algumas histórias, por jogar o tema muito pesado, eu trouxe fantasia ou coisas mais fantásticas para ilustrar a trama. É como aconteceu em Subbuteo. É um fato muito marcante que acontece com Gabriel e que justifica ele começar a enxergar o mundo da forma que ele passa a ver nos primeiros capítulos. O ambiente, os detalhes vêm com o momento também. E é assim que eu vou escrevendo os pensamentos e os móveis, os sentimentos, né, o clima do ambiente, tudo isso vai sendo descrito conforme a obra vai ocorrendo e também dependendo de como está o cenário da coisa. De fato, assim como você falou, é muito prazeroso escrever dessa forma, né? Porque aí eu consigo desenvolver melhor o personagem de acordo com os acontecimentos que vão ocorrendo durante a trama. E eu adoro essa surpresa de chegar no fim do livro e ver tudo que foi produzido e também de conhecer um pouco melhor o personagem. Talvez se escrevesse uma sequência, esse personagem surgiria pra mim, de repente falaria assim, ó, eu quero que aconteça isso, isso e isso. Já pensou que loucura? O personagem falar com você? Às vezes acontece. Às vezes eu sinto que o personagem precisa daquilo, sabe? Então aquele acontecimento precisa acontecer pra mudá-lo, ou pra melhor ou pra pior, ou ele precisa fazer aquela ação pra mudar um personagem secundário dentro da obra. Então, isso pode se manifestar como uma voz ou simplesmente como uma sensação de que isso precisa ser feito, senão eu não consigo concluir a obra. É muito estranho, é muito louco. Então, eu estava escrevendo a Moura, por exemplo, dos Outros São Humanos, e eu, como eu falei, eu já tinha pensado no fim da história. Porém, enquanto eu escrevia a obra, eu sentia que determinada fala precisava ser feita. Se não fosse feita, se não fosse escrita, aquilo não faria sentido. É como se o destino dela tivesse selado e cada detalhe precisava ser colocado ali minimamente nos seus lugares, porque senão a coisa perde o sentido. Ou para mudar ela mesma, ou para mudar os personagens que estão ao redor dela. E isso com todas as obras. É bem melhor, né, a gente ir construindo por etapas e ver toda essa evolução dos personagens, como você falou. De ver tudo o que aconteceu, né? A gente não espera quando ele surge assim do nada na história, quando a gente não tem nada planejado para ele. É muito mais divertido essa parte da criação. E existe algum personagem ou alguma parte de um livro seu que surgiu de uma inspiração pessoal, de alguma experiência? Alguns autores eles trazem, né, experiências pessoais para dentro das suas histórias. Conta pra gente se existe algum personagem ou alguma situação que foi inspirado diretamente em algo que você viveu. Eu acho impossível um autor não trazer um pouco de si para sua própria obra. Quando eu escrevo os meus livros ou as minhas histórias, eu acabo inconscientemente enviando algumas das minhas características para alguns personagens. Não só de personalidade, mas até pensamento. Às vezes a gente traz num diálogo alguma coisa que a gente queria ter falado, ou um comportamento do personagem, talvez seja algo que a gente tenha observado em si mesmo, né? Eu mesmo me observei em alguns dos personagens que eu escrevi, mas, como eu falei, muitas das histórias que eu escrevo possui um pouco de mim. Não exatamente nos fatos ocorridos, mas nesses pequenos detalhes que os personagens trazem, né? Eu escrevi em 2020 um livro chamado 40 antes de 18, porque eu tinha medo de fazer 18 anos, devido à pressão da idade. Eu acho que esse é o livro que mais tem o que eu sou. Tem também o Depois de 4 de Março, mas esse é uma história à parte. É impossível, né? A gente pode não trazer experiências assim diretamente da nossa vida, mas a gente traz a nossa essência, né? Cada autor tem um estilo de escrita diferente e é impossível a gente não passar isso para os nossos leitores, né? Quando eu estou lendo um livro como leitora,
eu sinto, né? Cada autor diferente que eu leio, um pouquinho da essência dele. A gente passa isso para dentro da escrita. E agora, ainda mais para revisão e também reescrita, como que você costuma revisar o seu trabalho? Você gosta de reescrever várias vezes? Prefere finalizar em uma versão única? Eu faço essa pergunta porque alguns autores, após escrever o primeiro rascunho, né, costumam fazer várias reescritas e tem alguns que tentam acertar o máximo possível desde o começo. Conta pra gente como que é esse seu processo de revisão. Ah, eu acho que eu sou esse último aí que você citou. Eu escrevo tentando observar cada palavra e cada trecho, já para evitar erro. Depois que eu termino de escrever, eu releio, mas com julgamentos negativos para escrita. Então eu já chego quebrando tudo, analisando cada coisa e questionando tudo. Assim eu consigo rever o que eu escrevi de forma mais fácil e eu sempre encontro alguma peripécia. Ah, muito bom. E você costuma mostrar o seu trabalho, né, os seus rascunhos antes da publicação para alguém ou você prefere guardar até tudo estar pronto? Porque muitos autores costumam, né, contar com leitores beta. E outros também preferem manter tudo, vamos dizer assim, em segredo até o final. Como que você lida com isso? Poucas pessoas, na verdade, são consultadas. O pessoal tem uma vida muito corrida, pouquíssimo tempo para fazer leitura, né? Eu tenho alguns professores ou amigos mais próximos para ler, mas eles demoram um tempo demais para me dar um feedback. E aí, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acabo lançando o texto em alguns fóruns e aí eu acabo recebendo feedback de pessoas desconhecidas. É aí que eu faço as últimas alterações e faço publicação, seja no meu blog ou em algum arquivo para ser lançado como livro posteriormente. Ah, é muito bom ter essa rede de apoio, né? Mas nem sempre a gente consegue tão rápido assim, né? Então, às vezes vale a pena a gente lançar, né, os nossos escritos e depois pedir a opinião do pessoal. Eu também com ansiedade não consigo lidar muito bem. Eu prefiro, já que está pronto, eu vou revisar, vou passar para os profissionais de revisão e depois eu vou recebendo feedback, porque realmente eu não consigo esperar. E Alisson, todo episódio a gente traz dicas de vocês, escritores, para escritores iniciantes. Eu queria saber de você, como o nosso tema é processo criativo, eu queria uma dica ou dicas, você escolhe, que é voltado para esse processo. Qual dica que você daria, né, para um autor iniciante sobre o processo criativo? Ah, com certeza é ler bastante e escrever regularmente, sem se preocupar com esses grandes detalhes que envolvem a escrita. Porque quando você escreve sem muita preocupação, você solta melhor a sua criatividade e você se sente muito mais solto para poder produzir. E isso, como eu falei antes, se torna algo prazeroso, é essencial. Você precisa sentir gosto por escrever. Então, eu acho que você escrevendo regularmente, como vamos supor, toda semana, ou um pouco a cada dia, ou a cada 3 dias. Mas tem que ser algo que é sempre feito dentro desse intervalo, sabe? E aí você consegue estabelecer isso como uma rotina no início. Depois que você publicar e você quiser continuar publicando outros livros, aí você já pode estabelecer outros padrões, né? Mas a princípio, estabeleça uma rotina para que você possa soltar melhor com a tua própria escrita. E ler, com certeza, porque ler expande o conhecimento, né? Expande a sua própria habilidade de escrever. Então, você adquire novos conhecimentos sobre a escrita, como usar as palavras, como usar os diálogos, você vê o que as outras pessoas estão fazendo, o que as pessoas mais antigas já fizeram, ler os clássicos, ler os atuais, ler o mais antigo do que o clássico, né? Tudo isso serve de referência para que você possa escrever de uma forma assim muito melhor. Com certeza, né? A leitura e a escrita é essencial, né? A gente não pode deixar isso de lado quando você quer ter um bom desenvolvimento dentro do seu processo criativo. Eu adorei a sua dica e eu gosto muito de trazer essas dicas de vocês, né, escritores participantes aqui do podcast, para os escritores iniciantes e também escritores que já têm carreira que nos acompanham. Porque é sempre bom a gente compartilhar, né, o que a gente costuma fazer na nossa rotina para outras pessoas, né? De ter novas vivências, novas experiências também.
Alisson, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast. Eu adorei a nossa conversa. Espero que no futuro a gente tenha outras oportunidades para estar conversando sobre outros temas e também sobre as suas obras. Será um prazer. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanham nessa nova temporada aqui no Spotify. E se você gostou do autor, todas as informações já estão disponíveis aqui mesmo na própria descrição do Spotify. É só você clicar que será direcionado para as redes sociais do autor e conhecer mais sobre o trabalho dele e onde encontrar as obras. E, Alisson, eu deixo aqui um espaço para você realizar todas as suas considerações finais, os seus agradecimentos, pode ficar à vontade. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Um abraço e até a próxima. Eu que fico muito feliz de ter conversado com você. Eu adoro falar sobre escrita, sobre livros. Eu podia passar horas falando sobre isso e isso não me cansa. É algo que eu gosto muito mesmo. Neste ano ainda, eu pretendo lançar mais um livro. Não, não acabei. Eu ainda pretendo lançar mais uma obra, mas é uma coisa que eu já estou em mente assim há muito tempo. Eu lembro que eu comecei a escrever este livro em 2020 e ele se chama Menina Solange Mulher e é baseado numa história real sobre uma moça que é enviada da Bahia para cá para São Paulo, assim, de forma não avisada. Na verdade, ela vem com a promessa de que ela vai estudar e que depois os pais dela vão buscá-la para que ela possa voltar lá para Bahia e continuar a vida dela. Porém, a mãe dela nunca volta para buscá-la, então ela passa o resto da vida dela todinha aqui em São Paulo, né? Só que muitos anos depois, mais de 40 anos depois, ela retorna para Bahia, mas a recepção que ela possui não é do jeito que ela pensava que seria. Então, ela começa a repensar o conceito que ela tem de família e a sensação de desamparo e abandono que ela possui, né, de ter crescido na mão de outras pessoas em vez da própria família, é o que predomina, né, é a sensação que predomina dentro do livro. E para o próximo ano eu quero lançar mais um, que ainda não tem nome, e este é novo mesmo, porque eu não tinha pensado nele antes, que explora um pouco mais o sobrenatural. Eu entrei dentro desse tópico com o Subérfice, que na verdade surgiu, né? Subérfice já surgiu de uma história é, muito antiga minha, que depois eu dividi entre depois de 4 de março e o próprio Subérfice, e agora eu quero entrar em outra área sobrenatural no ano que vem, de uma outra forma, mas mais voltada aí pro lado do terror, mas isso ainda tenho que decidir direitinho. Então, fiquem só com spoiler neste momento. O que é confirmado para este ano ainda é Menina Solange Mulher. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a história desse livro e os personagens que estão dentro dele. Obrigado, pessoal, por ter ouvido. Até logo.